Com esta festa nós encerramos o tempo litúrgico do Natal, mas também nós abrimos o tempo comum. Assim, a liturgia desta festa, por um lado, vai ser uma epifania, ou seja, vai manifestar para nós quem é Jesus. Mas, por outro lado, também nos mostra esta preparação de Jesus para que ele possa exercer o seu ministério. E durante o tempo comum do ano litúrgico, nós iremos acompanhar Jesus, o seu ministério de pregação e também de implantação do reino de Deus entre nós. É hoje, então, em primeiro lugar, uma festa de epifania, de manifestação. O que a palavra nos revela a respeito de Jesus? Jesus aqui sai da sua casa, é a primeira informação do Evangelho de hoje. Ele sai da Galileia e vai até a Judéia, vai até as margens do Rio Jordão, para que lá seja batizado por João Batista. O batismo de João Batista é diferente do sacramento do batismo da igreja. Era um sinal de que a pessoa queria mudar de atitude, queria mudar a forma como ela concebia a realidade, o mundo. Era um batismo de conversão. Quando Jesus vem para o batismo, João Batista se opõe. E se opõe por quê? Porque João sabe que Jesus é o Messias. E se Jesus é o Messias, se Jesus vem de Deus, ele não precisa mudar a sua mentalidade, ele não precisa mudar as suas atitudes, ele não precisa passar pelo batismo. Porém, Jesus vai dizer para João que é necessário que a justiça se cumpra. E de que justiça é essa que se fala no Evangelho, que ouvimos também na primeira leitura da missa de hoje? A justiça de Deus é fazer com que todas as coisas voltem a ser como no projeto original de Deus. Jesus veio então para se irmanar a nós, assumir a nossa humanidade, para que, assumindo os nossos pecados, ele que não cometeu pecado, nos libertasse da escravidão do pecado, nos libertasse da opressão do demônio, nos libertasse da pior das consequências do pecado, que é a morte eterna. Essa é a justiça que Cristo veio trazer. É necessário, então, que Jesus assuma a nossa humanidade de forma plena, para que assim Ele possa nos resgatar do pecado e da morte. E João Batista, então, irá batizar Jesus. Jesus é o Messias. A primeira leitura que nós ouvimos de hoje, o servo de Deus, o profeta Isaías, nos fala dessa figura do Messias. A palavra Messias significa ungido. Jesus é o que foi ungido pelo Espírito Santo. O céu se abre e o Espírito Santo desce do céu e pousa na forma de uma pomba sobre Jesus. Jesus recebe a unção do Espírito Santo, recebe o seu poder, e assim ele é de fato um Messias. Mas Isaías, na primeira leitura, nos diz que aquele que irá receber o Espírito Santo para promover o julgamento e para trazer a justiça é também o servo de Deus. Essa é a segunda revelação da liturgia para nós hoje. Jesus é o ungido, é o Messias, é o Cristo, mas ele também é o servo de Deus. O servo que veio para cumprir a vontade de Deus,
o servo que veio em favor de toda a humanidade. Isaías proclama que o servo de Deus foi constituído como centro da aliança do povo, como luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os cativos da prisão e libertar do cárcere os que vivem nas trevas. Jesus é, então, o Messias e o servo. Mas também Deus dará testemunho de quem é Jesus. O céu aberto agora vem a voz de Deus, e é o próprio Pai que irá proclamar: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Quem é Jesus? A terceira revelação desta festa do batismo do Senhor nos aponta, e é o próprio Deus que nos aponta, que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que traz alegria ao Pai. E por quê? Porque Jesus é obediente. Jesus cumpre o projeto de Deus. Por isso o Pai se compraz em Cristo. Além do testemunho do Pai, São Pedro, na segunda leitura que ouvimos hoje, retirado dos Atos dos Apóstolos, um trecho conhecido como Pentecoste dos Pagãos, vai nos afirmar quem é Jesus de Nazaré. Afirma São Pedro: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Assim é o próprio São Pedro, que nos dá testemunho de que aquilo que Isaías proclamou, que aquilo que João Batista anunciou, que aquilo que do céu vem a voz e nos diz, é realidade. Em Jesus toda a profecia se cumpre. Ele é o Messias, Ele é o servo de Deus, Ele é o Filho de Deus encarnado, que veio para nos trazer a salvação, a justiça e a paz. Mas celebrar o batismo de nosso Senhor hoje também nos faz recordar do nosso batismo. O sacramento do batismo é diferente do batismo de João Batista. Para nós, quando somos batizados, nós somos mergulhados na morte de Cristo, ou seja, participamos da redenção que Cristo nos trouxe pelo seu sacrifício de cruz. Mas também com Cristo nós reerguemos da água para viver a vida nova que o batismo nos dá. No batismo, assim como Cristo recebeu o Espírito Santo, cada um de nós também recebemos o Espírito de Deus e nos tornamos casa de Deus, morada de Deus. Pelo batismo, nós que éramos criaturas, somos tornados filhos de Deus, filhos do Filho. Essa é a nossa condição de batizados, a condição de filhos. Esta é a nossa herança. Somos morada do Senhor, templos do seu Espírito Santo. Se assim é, também é necessário que cada um de nós abandonemos o pecado, os vícios e assumamos a nossa vida os valores do Evangelho, para que assim a justiça de Deus também aconteça na vida pessoal de cada um de nós, e a partir de nós possa transformar o mundo inteiro. Hoje é dia então de nós
professarmos a nossa fé, a fé que recebemos no nosso batismo, renunciando aos nossos pecados, até aquele pecado de estimação que talvez você já esteja até acostumado e parou de lutar contra ele. Está na hora de voltar à luta, porque você é filho e não escravo. Lute contra todo o pecado. E é hora da gente poder viver cada vez melhor os ensinamentos de nosso Senhor. Que o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, que hoje fazemos memória, possa nos ajudar com a sua força, com a sua graça, a nos libertar de todos os pecados, de todas as escravidões, para vivermos a nossa condição de filhos amados de Deus. Amém?